Boas! Hoje vamos ver 4 novas funções do Excel. As funções vão ser a função para call, para line, moldar calls e moldar lines. Então são 4 funções novas que já estão disponíveis no Excel e que vão nos permitir moldar arrays. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo então a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e, como te disse, hoje vamos falar então sobre 4 novas funções. No seguimento dos vídeos e dos tutoriais que te mostrei anteriormente, vou tentar seguir todas as 14 novas funções do Excel. Então, hoje é dia de falar sobre 4 funções que nos permitem moldar arrays, ou seja, vamos alterar, de certa forma, a forma como o array está criado, moldando-o de outra forma. Então significa que nós podemos pegar numa matriz e transformá-la numa única coluna ou numa única linha. Neste caso vamos utilizar as funções para call e para line. Mas, se tiveres o oposto, ou seja, um array ou um intervalo que tem apenas uma dimensão, podes convertê-lo num array ou num intervalo de 2 dimensões. O que significa que podes pegar então num vetor e voltar a convertê-lo para uma matriz de colunas ou uma matriz de linhas. E por isso vamos utilizar as funções moldar lines para linhas ou moldar calls para colunas. Então, o tutorial vai ser em português, como habitualmente, mas eu confesso que prefiro muito mais os termos destas funções em inglês. Ou seja, a função toRow para linha, ou a função toCall para coluna, e depois a função wrapRows, ou seja, vais fazer uma moldagem, como se fosse o wrapText, o comando wrapText, ou seja, vamos moldar para linhas, wrapRows e wrapColumns. Então, chega de conversa e vamos então passar para o Excel, onde eu te vou mostrar estas 4 funções em funcionamento para teres uma noção bastante clara de como é que elas funcionam. Até já! Olá de novo, já estou então de volta ao nosso fecheiro de Excel e este fecheiro vai estar disponível no tutorial para poderes depois seguir os passos que eu vou fazer aqui e vamos começar então com as 2 funções, que é a função para call e a função para line, ou seja, toCall e toRow, que é bem mais explícito, penso eu. Então, estas 4 funções funcionam mais ou menos em pares, como já deves ter calculado, ou seja, estas 2 primeiras que nós vamos ver permitem converter uma matriz. Quando referimos a uma matriz estamos a falar basicamente de um conjunto de linhas e colunas e vamos converter essa matriz para apenas uma coluna na função toCall e apenas uma linha na função toRow. E neste caso depois podemos inverter o processo, ou seja, pegar naquilo que é uma linha e passar outra vez para uma matriz de colunas ou de linhas. Então, de certa forma, as 4 funções funcionam em pares neste sentido. Começando então pelo objetivo, aqui temos as funções para call e para line. Tenho aqui uma matriz que é uma tabela, ou seja, esta tabela já tem aqui uma informação. A tabela está com o nome municípios e, como podes ver, podemos ter aqui uma informação sobre alguns municípios com a área em quilómetros, a população e o número de freguesias. Eu vou começar então por transpor, de certa forma, esta matriz para uma coluna. E então vou utilizar a função para call, vou transpor para uma coluna. E neste caso, o único argumento que nós temos como obrigatório é efetivamente a nossa matriz. O que significa que se eu selecionar a minha tabela e vou selecionar o intervalo todo, eu vou buscar a tabela municípios. Tendo este argumento e fazendo apenas esta primeira situação com o argumento obrigatório, confirmamos e temos esta matriz convertida para uma coluna. Ok? Antes de mostrar-te os restantes valores e os restantes argumentos que a função tem, eu vou fazer aqui uma transposição tradicional, ou seja, vou utilizar a função transpor, que já é uma função conhecida do Excel, e o próprio conceito de transpor também, e se eu selecionar a minha matriz, repara na diferença da transposição que é feita. Ou seja, aquilo que eu tenho é uma troca linear de linhas para colunas na função de transpor. Ou seja, a primeira coluna passa para linhas, a segunda coluna passa para linhas, a terceira para linhas, etc. Então é um conceito diferente de transposição. Aqui estamos a colocar então tudo ao nível da mesma coluna e estamos a passar o município e depois a segunda coluna, basicamente, para a próxima linha, a terceira coluna e a quarta coluna. Ou seja, dentro do município de Alenquer temos aqui estes 4 valores que estão a ser colocados um em cada linha. Então, a nossa função para call tem mais 2 argumentos. O segundo argumento é a possibilidade de escolher quais os valores que vais transpor para a coluna.
Então, neste caso, podes colocar o valor 0, que é manter todos os valores, basicamente faz a transposição normal. Podes colocar a opção de ignorar células em branco, se houver células em branco ignoras. Podes ignorar só erros e podes ignorar ambos os casos, ou seja, células em branco e erros. Então, eu vou escolher a opção número 3 e, neste caso, vou colocar o valor 3 e vou fazer Enter para confirmar. Não há nenhuma alteração em específico, mas agora repara, se por acaso faltar algum dado em amadora, por exemplo, podes ver que o intervalo da amadora só tem agora 3 linhas. É automático e é dinâmico. Então, se eu voltar a colocar os valores para a amadora, eu tenho então 23,79, que são os valores certos da área em quilómetros. Mas repara, se eu, por exemplo, acrescentar mais dados à minha matriz, e neste caso vou colocar aqui mais 4 registros, vou só arrastá-los até à minha tabela, acrescentando novos registros, naturalmente que eu tenho aqui todos os valores colocados numa única coluna. A função transpor está a criar uma transposição, é normal, por isso eu vou retirar aqui alguns dos valores, vou só, por exemplo, colocar até Lisboa, puxar para baixo e atualizar a minha tabela, e temos então aqui a transposição e temos os valores aqui de Lisboa. Juntamente com estas duas situações, ou seja, os dois argumentos que tu tens na função, e eu neste caso vou só se calhar puxar ou transpor apenas alguns dados na função transpor, para ficar mais pequenina, o que significa que agora já posso então acrescentar mais dados às minhas colunas, e tenho então até a Lourinhã. Tenho ainda mais um argumento na função para call. O último argumento é o tipo de análise que é feito, ou seja, se não colocarmos nada, esta análise é feita linha a linha, que é o que está a acontecer. Na realidade, como podes ver, temos o nome do município e depois vem o próximo valor, ou seja, na mesma linha vem a área em quilómetros e depois a população e depois, por último, o número de freguesias. Neste sentido, se eu colocar a opção que não é a tradicional, que neste caso é analisar por coluna, vou colocar então verdadeiro, eu faço a análise por coluna, o que significa que neste momento eu estou a analisar primeiro o município e coloco todos os valores da primeira coluna e depois vou colocar todos os valores da segunda coluna, todos os da terceira e todos os da quarta coluna, mas sempre transpostos para uma única coluna, ok? Então, normalmente a opção pré-definida é a opção falsa, em que fazemos a transição da linha e na realidade o aspecto fica muito mais interessante quando olhamos para esta lógica. Então, vou agora fazer a próxima função, que é o to-row, ou seja, passar os valores para uma linha. A função é exatamente igual, tem exatamente os mesmos argumentos, por isso nesta lógica já vais perceber um bocadinho melhor como é que funciona. Se eu selecionar então a função para lim, passar para uma linha, o meu array vai ser então o meu valor, ou os meus municípios todos, neste caso a minha tabela. E se não fizer nada, tenho então os valores todos colocados ao nível da linha. Como podes ver, a primeira linha vai até ao número 11, freguesias, e depois vem logo a próxima linha colocada na mesma linha. O que significa que nós podemos então agora ignorar células em branco também, ou valores de erro, se quisermos, e podemos também colocar a opção por coluna como definida, mas normalmente acabamos por colocar sempre a questão da linha, mas se eu colocar a opção verdadeira para a coluna, como podes ver, vão aparecer todos os municípios primeiro e só depois é que aparecem a população, neste caso a área em quilómetros, e depois sim a população e depois as freguesias. Então, neste caso, as funções permitem fazer estas duas lógicas. Eu vou colocar o falso e vou simplesmente colocar aqui um intervalo mais pequeno, está bem? Porque senão vou ter um erro de transposição a seguir, e então vou passar só 3 linhas para os nossos valores e vai calhar exatamente aqui na coluna T. Vamos então agora ver outro exemplo para utilizarmos estas duas funções. Neste caso temos uma matriz que é um calendário e está organizado numa lógica semanal, o que significa que eu tenho os vários dias do mês separados por semanas. Eu pretendo colocar esses dias todos ao nível de uma coluna. Então vou utilizar a função para call e a minha matriz vai ser esta matriz aqui. E se eu não colocar nada, podes ver que existem valores aqui com zeros, o que significa que os valores em branco não estão a ser ignorados.
Então aquilo que eu pretendo é ignorar os valores em branco para ter uma lista seguida de dias. E neste caso só tenho que escolher então a opção de ignorar células em branco. Posso também colocar os erros também, claro, como é óbvio, e neste caso nem sequer preciso fazer a análise por coluna, porque é literalmente esta opção que eu quero. Mas se reparares, e se a análise for feita por coluna, o intervalo é completamente diferente, porque tu vais ver os valores da primeira coluna, ou seja, 6, 12, etc. Então se reparares, temos então a primeira coluna até ao dia 30 e depois a segunda coluna de 1 até ao dia 31. É uma forma diferente de organizar os dias, mas é uma possibilidade, como é óbvio. Eu vou colocar então a opção falso, para voltar a ter a pré-definição. Mas imagina que queres criar um calendário horizontal, em que vais ter os dias todos ao longo do cabeçalho. Então, neste caso, já é necessário colocarmos a função para lim. E neste sentido, o nosso intervalo vai ser o mesmo intervalo. Vou aproveitar e ignorar apenas as células em branco, número 1, e a pesquisa, ou seja, vai ser feita sempre ao nível da linha. E então, temos o nosso calendário agora disposto ao nível de uma linha. E estas são então as duas funções, ou as duas primeiras funções aqui do nosso cenário. Vou passar então rapidamente para a função, ou para as duas, ou o segundo par de funções, que é a função moldar calls e moldar links. Aliás, neste caso, isto é no plural, é importante perceberes que as funções são no plural, por isso vou colocar aqui os valores no plural. E então, vamos começar por transpor um intervalo, que neste caso é apenas uma dimensão, e vamos transpô-lo para coluna. Então, eu vou utilizar a função moldar calls, no plural e para colunas. E repara que nós temos aqui apenas um vetor, ou seja, é só um valor que é solicitado. Eu vou então selecionar apenas o município. E vou definir então o segundo argumento já, porque é importante e é obrigatório, que é a contagem das moldagens, ou seja, o número de colunas que é necessário. Neste caso, o número de linhas para mudar para a próxima coluna. Então, o que acontece? Nós, quando fazemos o moldar colunas, efetivamente não estamos a dizer quantas colunas é que o intervalo vai ter. Esse número de colunas pode ser um valor que nós não sabemos conforme os dados que temos. O que nós podemos fazer é definir quantas linhas é que são necessárias até fazer a moldagem para a próxima coluna. E é este o segundo argumento que nós estamos a definir. Ou seja, eu posso dizer assim, ao fim de 4 linhas, passa para a próxima coluna. Então, vou fechar o argumento e, como podes ver, eu tenho 8 valores nos meus municípios e começo a ter 4 linhas e ao fim das 4 linhas passa para a próxima coluna. Mas repara, se eu colocar apenas 3 linhas, por exemplo, eu vou ter então a primeira coluna com 3 linhas, a segunda coluna com 3 linhas e a terceira coluna com 3 linhas. Mas o número que nós temos são apenas 8. Isto aqui está-nos a dar um padrão de 3 por 3, ou seja, 9 valores. O que significa que o último valor está como ND, ou seja, não disponível. É o erro normal que nós vemos quando não temos um valor devolvido. O que nos leva a olharmos então para o último argumento, que é preencher com. Se não tiveres dados para preencher o teu intervalo, colocas aqui um CND, basicamente. E então eu vou colocar aqui 100 dados, por exemplo. E neste caso, obtenho então os meus valores sem dados. Vamos então passar para a função wrap rows, ou seja, moldar linhas. Exatamente a mesma lógica, só que agora tu verificas quantas colunas é que precisas ter até passares para a próxima linha. É precisamente o oposto em termos lógicos. Então, vamos fazer agora a função moldar linhas, e vamos ter à mesma o nosso vetor. Mas, esta contagem da moldagem agora que tu tens é saber quantas colunas é que são necessárias até passar para a próxima linha. Então eu vou colocar 2 à mesma e vou fechar. E como podes ver, eu tenho Alenquer, Amadora, a Ruda dos Vinhos, a Zambuja. Como podes ver, estamos a fazer a lógica de 2 a 2, ok? E temos então a primeira linha, chegamos ao final da segunda coluna, passamos para a linha seguinte. Esta é a moldagem. Se eu disser então que tenho 3 colunas, vou precisar de chegar até à terceira coluna para moldar. E temos então, chegamos à terceira coluna
e moldamos, passamos para a próxima linha. Mais uma vez tens a opção do ND e por isso vamos colocar aqui sem dados e temos então a função moldar linhas, que é transpor para linhas um vetor. Então vamos ver um exemplo mais interessante. Vamos literalmente inverter o cenário que tínhamos anteriormente, ou seja, agora nós temos uma série de valores de janeiro, do dia 1 até ao dia 31. Escusado será dizer que, obviamente, se tu juntares mais dados aqui, eu vou aproveitar e vou juntar aqui mais alguns dados à minha tabela, vamos ter a nossa linha moldada e todos os valores atualizam sem qualquer problema. Por isso eu tenho agora aqui 4 colunas, mas vou aumentar aqui o valor para diminuir a dimensão das colunas. Ok? Tenho aqui 3, 4 em 4 e aqui tenho novamente 4 por 4, basicamente, ou 4 por 3. Então vamos lá criar aqui a nossa matriz. O que eu pretendo é converter este vetor dos dias numa matriz semanal. Então vamos fazer aqui a nossa moldagem e vamos fazer a moldagem, neste caso, para linhas. Então vou começar por colocar aqui o cursor e vou fazer então moldar linhas, ok? O vetor é a nossa matriz com o calendário e com os dias. E neste caso eu vou fazer então a contagem de moldagens, ou seja, quantas colunas são necessárias para passar para a linha seguinte. Neste caso eu preciso de 7 colunas, porque eu tenho os 7 dias da semana. E vamos preencher com, se eventualmente não houver dados, mas neste caso temos dados, mas pelo sim, pelo não, sem dados. Ok. E neste caso eu tenho aqui a indicação sem dados. Mas como estamos a falar de um calendário, se calhar dá jeito, temos a opção de aspas, aspas. E assim consegues ver o teu calendário, em que chegas ao final do mês e tens ali em branco os valores que não interessam, ok? Então, neste caso temos um calendário semanal, em que estamos a fazer a moldagem por linhas, em que precisamos ter as colunas a definir a nossa matriz. Mas imagina que queres ter um calendário desta forma. Então já temos que utilizar a função moldar colunas, porque eu agora quero saber quantas linhas é que são necessárias para passar para a próxima coluna. Então vamos utilizar o moldar colos, que neste caso temos o nosso vetor à mesma e baseado no nosso vetor vamos moldar em 7 linhas e sim senhor, se não houver valores, aspas, aspas. Temos então 1 de janeiro até dia 7 de janeiro, porque o nosso calendário está organizado desta forma, e temos então 8 a 14, 15 a 21 e por aí fora. O que significa que podes sempre transitar de um valor para o outro sem qualquer problema. E chegamos então ao final do nosso tutorial e ficas a conhecer então as 4 funções em simultâneo. Depois, quando eu mostrar as outras funções todas, vamos ver alguns exemplos, ou vou fazer aqui alguns tutoriais para podermos juntar isto tudo e criarmos aqui alguns cenários. Mas para já, temos então este conhecimento base que tu precisas ter para poderes começar a utilizar estas funções. Então, não te esqueças de subscrever o canal e colocar também o sininho das notificações ativo para poderes ter acesso às últimas novidades, porque as funções vêm aí e no próximo tutorial vou falar em mais algumas funções novas que vieram no Excel. Depois, não te esqueças que este vídeo é sempre acompanhado com o tutorial, ou seja, com o artigo que eu tenho em texto e que podes ver no nosso site. E por isso, ao veres o vídeo, depois podes sempre também seguir os passinhos todos no artigo. E se gostares eventualmente do vídeo, não te esqueças de partilhar e coloca nos comentários as tuas notas sobre estas funções para depois podermos ver e também responder relativamente a essas questões. Vemos então no próximo vídeo. Até lá!